Entre todas as virtudes estoicas, a coragem se destaca como a única que não pode ser fingida. Você pode representar sabedoria, justiça e até mesmo moderação, mas chegará o momento na vida em que terá que confrontar seus problemas. E nessa hora, o que importa é a coragem. Coragem não é sinônimo de imprudência. Assumir riscos excessivos é imprudente, não corajoso. Também não significa nunca sentir medo, raiva ou tristeza. Coragem é a virtude que permite fazer o que é certo, não importando as circunstâncias. Uma pessoa corajosa pode sentir medo, pois é uma reação natural, mas mesmo com medo, ela age conforme o que acredita ser certo e necessário em cada situação. Evitar os problemas não leva a nada. Na verdade, só faz com que eles cresçam. Um estoico enfrenta obstáculos e os supera, transformando-os em seu próprio caminho. Podemos aprender com a história de Hércules. Quando ele atingiu a idade adulta, Hércules estava indeciso sobre o que fazer com sua vida. Em um sonho, ele se viu diante de duas escolhas representadas por duas figuras: a virtude de um lado e o prazer do outro. O prazer disse a Hércules: "Eu te levarei pelo caminho mais fácil e doce, onde não experimentarás dificuldades e preocupações. Desfrutarás dos maiores prazeres com o mínimo de esforço." O prazer prometeu a Hércules uma vida fácil, repleta de atalhos e conforto. A virtude, por sua vez, declarou: "Vou mostrar como as coisas realmente são. Os deuses não concedem nada aos homens sem esforço. Se desejas ser admirado por tua coragem em toda a Grécia, deves trabalhar para fazer o bem a toda a Grécia." A virtude prometeu a Hércules um caminho desafiador, com possíveis recompensas, mas também com grandes sacrifícios. Hércules escolheu o caminho da virtude. Sua vida não foi fácil, mas teve propósito. Ele enfrentou trabalhos árduos e cometeu erros ao longo do caminho. No entanto, ele enfrentou corajosamente tudo o que precisava ser feito. E, eventualmente, tornou-se uma figura lendária. Assim como Hércules, os estoicos optam pelo caminho da virtude. E para agir com virtude, é necessário coragem. Neste vídeo, vamos falar sobre a coragem, a segunda das 4 virtudes estoicas. Antes de começarmos, agradeço se você der um like no vídeo. Isso ajuda a disseminar essa filosofia para mais pessoas. Se não quiser perder nenhum vídeo, inscreva-se e ative o sininho. Tenho certeza de que já está familiarizado com a história da Batalha das Termópilas. O exército persa do rei Xerxes, com 300.000 soldados, ameaçava destruir toda a Grécia. Devido à falta de coordenação entre os exércitos gregos para se defender dos invasores persas, o rei de Esparta, Leônidas, decidiu enfrentá-los para ganhar tempo, permitindo que os gregos se organizassem. Por não poder levar todo o exército espartano à batalha, devido a festas religiosas, Leônidas partiu para o desfiladeiro das Termópilas com apenas 300 homens de sua guarda pessoal. Eles sabiam que estavam em desvantagem, 300 contra 300.000. Não tinham chances reais de vitória, mas sabiam que era a coisa certa a fazer. Era o seu dever como espartanos e gregos. Provavelmente estavam apavorados com a perspectiva de morrer, mas não demonstraram isso e não deixaram o medo afetar seu julgamento. Isso é coragem. Enfrentar uma situação desafiadora que o levará ao limite e, mesmo assim, agir corretamente, não fugir do problema. Os 300 espartanos pereceram nas Termópilas, junto com o rei Leônidas. Mas graças ao sacrifício deles e à coragem demonstrada, os gregos conseguiram se organizar em Salamina e Plateias, onde derrotaram os persas. Os 300 espartanos salvaram toda a Grécia com sua coragem. Essa história é um exemplo claro de coragem. Diz a lenda que Leônidas descendia do próprio Hércules. Ambos são exemplos claros de coragem estoica. Os estoicos não buscavam o risco nem se colocavam em situações perigosas intencionalmente. Eles não evitavam o perigo ou as situações desagradáveis quando acreditavam que algo maior estava em jogo. Para os estoicos, a coragem é essencial para possuir as outras 3 virtudes: sabedoria, justiça
e temperança. Agir racionalmente implica agir com sabedoria, justiça e temperança. E para agir de maneira racional, você precisa de coragem. É preciso coragem para enfrentar o seu ego, coragem para combater seus preconceitos e se aproximar mais da verdade, coragem para reconhecer seus erros, mesmo que doa, coragem para enfrentar a opinião dos outros, coragem para buscar seus objetivos e coragem para admitir o que pode ser mudado. Para desenvolver nossa coragem, devemos nos concentrar em 3 aspectos. Reforçar nosso senso de responsabilidade. Devemos refletir sobre as coisas que estão sob nossa responsabilidade e entender o que isso implica. Ser responsável significa cuidar e proteger. E quando algo dá errado, é nossa culpa. Não podemos ser corajosos sem ser responsáveis. Na história dos 300 espartanos, eles sabiam que eram responsáveis por proteger sua cidade e seu povo. Ninguém enfrentaria um inimigo tão esmagador sem entender que era sua responsabilidade, o que eles tinham que fazer, gostando ou não. A vida de muitas pessoas dependia deles enfrentarem o medo. Reconhecer o que está sob nosso controle e o que não está. Há muitas situações que nos assustam e não estão sob nosso controle. É crucial diferenciar o que podemos controlar do que não podemos. A coragem estoica se baseia em perguntas como: se algo que me assusta está totalmente fora de meu controle, por que devo ter medo do que não posso controlar? Se as ações dos outros não estão sob nosso controle, por que ter medo dos outros? Se o que está fora de nós não pode nos prejudicar, apenas nossos próprios pensamentos, por que temer o externo? Os estoicos refletiam sobre essas questões para não temer a pobreza, a opinião pública, a doença ou mesmo a morte. Um estoico não é insensato, ele é corajoso. Um estoico não tem medo porque entende que não há nada a temer. Praticar a coragem. Nas palavras de Sêneca, não há ninguém menos afortunado do que o homem a quem a adversidade esquece, pois ele não tem a oportunidade de se testar. A coragem deve ser praticada diariamente, por meio de pequenas ações cotidianas. Pratique saindo de sua zona de conforto, desafiando-se gradualmente a fazer coisas com as quais não se sente confortável. É importante se acostumar a ser corajoso, porque todos, em algum momento, enfrentarão uma situação que exigirá coragem para superá-la. Não permita que essa situação o pegue de surpresa. Treine sua coragem diariamente. O que você achou dessa virtude? Aguardo seus comentários. Espero que este vídeo inspire você a ser mais corajoso nas situações que o exigirem. Lembre-se de que a coragem significa fazer o que é certo, apesar do medo ou das circunstâncias, mas sempre com prudência. Não se trata de agir sem pensar, mas de agir com propósito, assumindo riscos em prol de um bem maior. Convido você a colocar essa virtude estoica em prática, assim como Hércules e Leônidas. Aqui estão 2 vídeos adicionais para continuar aprendendo sobre o estoicismo. Até a próxima!